Shalom do Senhor sobre vocês. Quando a gente estava conversando sobre o Ministério de Homens, algum tempo atrás, o presbítero Osiel tinha lido o texto de Mateus, também o texto de Lucas, são textos correlatos. Quando Jesus envia 70 homens, quando ele envia aqueles 70 homens, eram, na verdade, 70 discípulos. Jesus os envia no poder do Espírito, ainda sem ter havido o Pentecostes, mas no poder do Espírito, e eles desafiam o mundo, eles desafiam as trevas, eles vão sem provisão. Jesus disse para eles: não levem nada, né? Eles vão sem armamento, eles não vão preparados para uma batalha física. E Jesus disse para eles a instrução bem simples: vocês vão chegar, e onde vocês chegarem, vocês saúdam com Shalom. Quem receber a Shalom ficará sobre aquela casa. Quem não receber a Shalom fica sobre vocês. Na casa que receberem vocês, vocês ficam lá, pousam lá, dormem lá. O que eles comerem, vocês comem. E quando chegar o momento certo, vocês saem de lá e vão para outra casa. Vocês vão trazer o reino de Deus. Esse era o chamado de Jesus. Vocês vão invocar esse reino de Deus sobre essas comunidades, essas casas, esses lares. Os caras foram. Quando eles voltaram, eles estão espantados. E Jesus pergunta: e aí, como é que foi? E aí eles falam assim: rapaz, o senhor não vai acreditar. Os demônios se submetiam a gente. A gente expulsou demônios, a gente fez milagres. E o reino de Deus começou a crescer. Aí Jesus diz: eu via. Do lugar onde eu estava, eu via o diabo caindo do céu. Eu via. Mas vocês não se alegrem por causa disso. Vocês se alegrem porque o nome de vocês está escrito lá no céu, no rolo da vida. Esse texto desafiou profundamente o coração do nosso irmão amado Osiel. O que Deus é capaz de fazer através de homens que resolvem ser discípulos de Jesus e investidos no poder do Espírito, podem ir por esse mundo abençoando pessoas. Daí chegou a ideia dos 70. Eram 70 aqueles que foram, mas os 70 que a gente se refere aqui na igreja agora, no Ministério de Homens, não é o número 70, mas é a ideia 70. Homens cheios do Espírito. Homens que desafiem as trevas. Homens que possam ser usados por Deus para levar paz. Shalom. Não a paz da negociação, a paz do reino. A paz do próprio Cristo, vindo reinar em casas, corações, vilas, comércios, seja lá onde for. E o texto que eu quero conversar com você é um texto onde o apóstolo Paulo está pegando um dos 70 de Paulo, um dos discípulos de Paulo, um daqueles que foi tomado pelo Espírito e agora estava em missão, trazendo Shalom para a terra. O nome dele é Timóteo. Timóteo era filho espiritual. Timóteo era gentil, portanto ele não tinha a herança nem a tradição judaica. E Timóteo era aparentemente um cara sem muita experiência espiritual. Mas depois que ele se converteu, ele viajou com Paulo em viagem missionária. E aquilo parece ter sido aquele tipo de discipulado mais forte. Sabe, um discipulado dinâmico, o cara amadurece ali no carbureto, tem que amadurecer de todo jeito. E ele foi crescendo espiritualmente. E Paulo, quando passou pela igreja de Éfeso, disse: Timóteo, você vai ficar aqui, você vai pastorear essa igreja. Mas Paulo mesmo tinha advertido que quando ele passasse de Éfeso, surgiria ali no meio feras, lobos, e Timóteo teria que ser tratado através dessa empáfia
e desse tipo de gente que estaria no meio da igreja de Éfeso. E me parece que aquele primeiro período do pastorado de Timóteo feriu muito o coração de Timóteo. E Timóteo deu uma desanimada. Ele meio que disse assim: eu não fui nascido para isso não. Como é que a gente vai enfrentar feras? Como é que a gente vai enfrentar lobos? Eu pensei que era para vir para cá para poder derrubar demônio. Mas na verdade a gente está enfrentando é gente. O problema não é só espiritual não, parece que é concreto. Tem gente que ofende, gente que fere, gente que é contra, gente que persegue, gente que quer matar. E Timóteo está amarelando, irmãos. E Paulo ouve. Paulo ainda está em viagem, está em prisão. E aí ele ouve. Sabe o teu discípulo, aquele um dos 70? Ele amarelou. Ele está querendo desistir. Timóteo era aquele tipo de pessoa que acha que é vítima. Você conhece gente assim? Conhece, irmão? Gente assim? Mas eu faço tudo direito e as pessoas não me ajudam. Não tem gente assim, né? As pessoas não me compreendem. Tem gente assim? Você conhece gente assim? E o nome disso é infantilidade, imaturidade. Por causa dessa infantilidade de Timóteo, ele está com úlcera. O ministério está começando a afetar ele fisicamente. Paulo pega o papel, a caneta, por assim dizer, e escreve a primeira carta de Paulo a Timóteo. E logo no primeiro capítulo ele diz assim: você está amarelando, Timóteo. Parece que você não lembra quem foi que investiu você de autoridade. Parece que você não lembra de quem você é filho na fé. Você tem uma tradição, a sua mãe, a sua avó lhe ensinaram. Você recebeu o Espírito Santo por imposição de mãos. Eu estava lá, Timóteo. Você tem dom, você tem vocação. Por que é que você está amarelando, cara? Reaviva esse dom. Amém, irmão? Reaviva. Aí o capítulo 2, Paulo trata justamente de como reavivar o dom ou como manter esse dom vivo. E é sobre isso que eu queria falar com você. Porque o desafio que Deus tem dado para esse ministério de homens é levantar quantos homens sejam da vontade de Deus, que componham esse universo chamado 70. Homens que possam ser usados por Deus para serem conselheiros de outros homens, para serem apoio, para ajudarem outros homens a amadurecerem na fé, crescerem na fé, se fortalecerem na fé, ajudarem a homens que estão com casamentos quebrados, que estão com dúvidas sobre namoro, que estão com namoros complicados, que estão com noivados complicados, que estão sem namoro, homens que estão divorciados, homens que estão com crise de meia-idade, homens que estão com um ninho vazio, homens que estão, com um caos dentro da vida. Paz, trazer shalom. Esse é o propósito desse ministério. Homens que sirvam de apoio e de suporte para outros homens. E assim, se Deus permitir, esses homens e os que forem abençoados começam a servir de esteio para uma sociedade. É por isso que Deus fez os homens, para serem esses servos de Deus que esteiam, que suportam, que estribam uma sociedade. Vamos para o texto? Se você puder, abra aí o seu texto em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Segunda Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2.
Diz assim o texto. Você lê por favor comigo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém. A gente para aqui. Vamos orar. Ó Deus, eu te peço misericórdia e graça, que a tua palavra nos desperte, Senhor, que teu Espírito nos fortaleça, para que a gente saia daqui aguerrido como um exército que vai pronto para a batalha, Pai. Para que seja um momento de inspiração, fortalecimento. Ó Deus, nós fomos bastante chacoalhados pela tua palavra até aqui. E agora, se o Senhor puder, o teu Espírito, trazer para nós agora um impulso, Senhor, uma coisa forte mesmo, nos torne aguerridos, cheios de fé. Ó Pai, é isso que nós te pedimos, se for da tua vontade. Então me unja, Pai, e unja também o teu povo, um nível mais profundo de intimidade e comunhão contigo, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, vamos começar por esse imperativo que Paulo usa: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você lembra ontem daquele julgamento que a gente falou, o julgamento de nós como pecadores? Você lembra? Lembra do tribunal? Lembra da cena? Você lembra de Jesus sendo pego pelos guardas, começando a ser espancado na sua frente, e ele já quase morrendo, com o sangue espalhado pelo chão? Ele olha para você com carinho. Quando ele olha para você com carinho, ele fala: viva a minha vida, eu vou morrer a sua morte. Você lembra disso? É precisamente essa cena, ou esse olhar carinhoso de Jesus, que podia estar olhando para nós com raiva, mas é essa voz de Jesus lá na cruz dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É precisamente esse olhar carinhoso que desafia a gente, que a Bíblia chama de graça. É quando Ele está dando a vida no nosso lugar e está dando para a gente uma nova oportunidade. Uma oportunidade que não é para a gente viver mais os nossos sonhos, mas é viver a vida dele. Isso é a graça, irmão. A graça é um custo muito alto para Deus, um custo muito alto para Jesus. Ele tem que pagar com o próprio sangue. Deus nunca vai deixar que a sua graça, que nós recebemos de graça, se torne barata para nós, porque senão não é a graça de Deus. Mas quando a gente começa a viver os desafios de Deus que a gente viu ontem, vida devocional, lembra que a gente falou isso? Vida congregacional, vida comunitária, vida de esperança. Quando a gente começa a viver a identidade baseada na palavra que foi formada por Deus, falamos sobre isso ontem. Isso é a nova vida. Quando nós passamos a viver isso, nós vivemos isso no mundo. Você sai daqui do acampamento, você sabe disso, você que é crente sabe disso. Quantas vezes você esteve no acampamento, esteve no culto, você sai, e o que você encontra lá fora é uma dinâmica que é toda contrária a essa vida com Deus. Você vai encontrar lobos lá fora, você vai encontrar feras lá fora, querendo destruir sua vida com Deus. Você sabe disso. E tem mais. Não é só destruir a sua vida com Deus, mas é destruir a todos que estejam ao seu redor. É sua família, sua casa, é sua esperança, seus negócios, seu trabalho. É por isso que a Bíblia faz para a gente aquilo que a Bíblia chama de vocação. Deus nos entrega um desafio de ocupação, de trabalho, de tarefa. Deus chama a gente para quando a gente for viver a vida que não é vivida na interioridade, a vida espiritual é vivida na interioridade. Mas quando essa vida interior, ela sai na rua, ela sai na convivência, ela se chama vocação. Para dentro ela chama devoção.
Para fora ela chama vocação. Ou seja, é serviço. É a gente indo para o mundo para abençoar pessoas. Como um servo de Deus, a gente vai e serve em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Como a gente serve a Deus? Com a nossa excelência? Não, a gente serve a Deus no poder do Espírito. E quando a gente serve no poder do Espírito, para que a gente serve? Para que a pessoa se sinta bem? Não. A gente serve no poder do Espírito para que Deus seja glorificado. E se a pessoa for condenada ao inferno e Deus for glorificado, a gente fica feliz. Amém, irmão? Ou não? E se a pessoa for salva e Deus for glorificado, a gente fica feliz. A gente sai para servir, para que Deus seja glorificado e não para que alcancemos os resultados que a gente espera. É isso. E nessa vida de desafio chamada vocação, a gente desanima. E quem é crente há mais tempo já desanimou. Já teve suas fases de dizer assim, eu não quero mais. Quem é pastor, como eu, já teve sua fase de dizer, eu não quero mais ser pastor. Eu até quero continuar sendo crente, mas eu não quero mais ser pastor. E tem crente antigo que diz, eu não quero mais ser de igreja. Porque chega uma fase que cansa. Cansa. Por que cansamos? Porque é que a gente desanima. Paulo está explicando para Timóteo aqui nesse verso. É porque você parou de se fortalecer na graça. Você parou de continuar olhando para trás e vendo Jesus espancado com um olho de amor para você, dizendo, viva a minha vida. Quando você para de olhar para a graça, de se fortalecer na graça, você para de estar animado. Preste atenção, irmão, por favor, guarde essa palavra que eu vou lhe dizer agora. Você não vive mais para você. Não é para alcançar nenhum outro propósito. A sua vida é para que Deus seja glorificado. Não vive mais para você. Você que era o você antes de Cristo, está morto. E a gente desanima quando a gente esquece isso. Quando a gente começa a pensar que a gente está fazendo as coisas para a gente. Aí a gente começa a trabalhar, está lá no emprego e fala assim, mas ninguém reconhece meu esforço. Eu não ganho o suficiente para o que eu me esforço. E aí a gente desanima com o trabalho. Aí na família, a mãe da gente cobrando a gente, fala, ela nunca reconhece meu esforço. A gente desanima com a mãe. Com a esposa fala assim, pô velho, eu faço de tudo, mas essa mulher só faz me cobrar. E a gente desanima com o casamento. A gente desanima com o filho, a gente desanima com o amigo, a gente começa a desanimar com a vida, sabe por quê? Porque a gente toma a vida de volta como se a vida fosse para nós. Então eu quero dar essa última palavra para você, o seguinte. Se você perde a sua vida interior, se você perde de se fortalecer na graça, você pode ter certeza que você vai desanimar. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, né? Eu acho que foi Paulo, ele diz para a gente estimular uns aos outros as boas obras. Lembra que ele fala isso? Estimulemos-nos uns aos outros, né? Para as boas obras. Boas obras aqui não é a gente ficar dando esmola na rua não, irmão. Boas obras aqui é justamente a vocação. É você continuar, sabe, fiel a Deus na sua vocação. Servindo a Deus e o propósito de Deus no seu serviço. Eu vou falar um pouco mais sobre fortifica-te na graça, eu vou destrinchar como Paulo usa essa dinâmica no dia a dia da nossa vida. Mas o segundo ponto desse texto, que é o versículo justamente 2, ele diz assim, o que você ouviu da minha parte, e também você ouviu através de testemunhas, eu quero que você pegue esse conteúdo e agora você transmita a homens que sejam fiéis e que sejam idôneos. E quando esses homens fiéis e idôneos começarem a ouvir, entender, receber e viver isso, eu quero que eles comecem a transmitir para outros. Então ele estabelece isso que eu estou chamando aqui de um círculo de crescimento espiritual. Dá para ver? Ou está muito ruim de ver? Se esforce um pouco mais.
Vamos, André, se esforce um pouco mais. Infelizmente, né? Fazer o quê? Pois é essa minha tentativa aqui de explicar. Veja, Paulo está dizendo assim: né? Eu ensinei a você, segundo círculo. Você ensina homens fiéis, o terceiro círculo. Homens fiéis ensinam a outros, o quarto círculo. Essa é a dinâmica da vida agora. A gente vai ensinar o que a gente recebeu. Não o que a gente recebeu aqui no retiro, não, o que a gente recebe de Cristo. A gente vai ensinar a outros, a outros, a outros. É isso que Jesus fez quando enviou os 70. Foi para manifestar o reino de Deus. A nossa dinâmica de crescimento espiritual precisa que a gente comece a anunciar para outros. Homem, Jesus chamou você para fazer discípulo. Não chamou você para ser um grande profissional, nem para ser rico. Mas Ele chamou você para fazer discípulo. O primeiro discípulo que um homem tem é o filho, ou a filha. É o primeiro. Mas se um homem não tem filho nem filha, ele tem amigos, ele tem empregados, ele tem patrões, ele tem gente ao seu redor, tem esposa. Deus está chamando você a ensinar, mas você diz: mas eu não sou professor, eu não sou mestre. A minha pergunta é: você é crente? Hein, irmão? Então tá bom. Não precisa de mais nada, não sei disso. Você é crente? Se é crente, só é isso que precisa. Fazer discípulos. Desafie o status quo. O discipulado de Jesus é chamado na teologia, né? Peripatético. Vê só que nome bonito, né? Gostou? Não? Peripatético. Não, patético não, peripatético. O que quer dizer isso? Era um ministério andarilho, era um ministério das circunstâncias. Jesus fez questão de fazer o discipulado não ser uma sala de aula, mas fazer do mundo uma sala de aula para que nas circunstâncias da vida ele pudesse ensinar como viver para Deus. E a gente tem uma grande oportunidade na nossa casa de fazer isso, não tem, irmãos? Ou não? A gente tem como ensinar o tempo todo ao nosso coração viver para Deus, como ensinar a nossa esposa, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, seja lá quem for, viver para Deus. O que você ouviu da minha parte, agora você transmite a outros que sejam fiéis e idôneos. E quando eles começarem a crer, eles agora vão passar para outros. Isso aqui é o desafio dos 70. Homens que resolvam se comprometer a passar adiante, a fazer discípulos. Tem alguém que você pudesse sair daqui com a cabeça dizendo: rapaz, eu vou discipular fulano? Tem alguém aqui que você pudesse pensar assim? Sim? Tem? Um nome? Gravou esse nome? Todo mundo já tem? Sim? Um nome, tem? Uma pessoa para você discipular? Todo mundo tem? Quem não tem? Quem não tem ainda, levanta a mão. Quem tem, levanta a mão. Quem tem? Deixa eu prestar atenção. André ainda não tem. Uma. Pronto, pode baixar a mão. Agora que você tem um nome, escolha mais 10. Mais 10. Não escolha 12 não, porque um é traíra. Brincadeira, né? Isso foi lá na Coreia, falando um curso sobre discipulado, que o pastor chegou e disse isso, né? Disse: Jesus, em vez de só escolher 11, sempre que quando escolhe 12, um é traíra, né? Então, devia ter escolhido só 11. Claro que Jesus não estava errado.
Mas a ideia é a seguinte: se você escolhe só um, você se frustra. Pense numa gama de pessoas, porque a sua vida agora é essa. Então, em casa você tem talvez um discípulo ali, no trabalho você já tem outro discípulo, na vizinhança já tem outro discípulo. É na sua convivência que você tem discípulos. Amém, irmão? Então pense, por favor. Esse é o desafio que a gente está fazendo para você, que a Bíblia está fazendo para você, que Paulo está fazendo para você. O que da minha parte você ouviu, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tendo dito isso, a gente entendendo o círculo de crescimento, Jesus sabe o seguinte, que se a gente não ensina o que a gente aprende, a gente não aprende. Aquilo fica só cognitivo. Aquilo é só conhecimento, mas não é aprendizado. Então, enquanto a gente não ensina, a gente não aprende. A gente sabe, mas a gente não aprende. Então precisa começar a ensinar. Quando você resolver ensinar, você vai descobrir que você é um aluno. Porque você não sabe. Mesmo aquilo que você julga saber, você não sabe. Aí você vai descobrir que você é um aluno. E esse é o grande segredo de se ensinar. É continuamente você descobrir que não sabe. E esse misto gera uma grande dependência e uma humildade. Livro não vai ensinar você. Livro vai fazer você saber coisas. Mas quando você ensinar pessoas, você vai aprender. Ok? Então vamos lá. Como se fortalecer na graça? Esse é o segundo ponto, que é o ponto principal para mim. Primeira perspectiva é: precisa de treino e precisa de objetivo para você se fortalecer na graça. Quero dizer para você que você se emociona aqui, chega lá enfrentando feras, leões, lobos, você esmorece. Então você vai precisar treinar todo dia o fortalecimento na graça, fortalecimento na fé, como uma academia, como uma caminhada, como um Cooper, como o jogo de futebol. Se você não treina, você fica ruim. A graça, do mesmo jeito, você se fortalece. Como é que a gente treina? Primeiro, a gente precisa aproveitar os sofrimentos da vida para aprender. Veja o que diz aqui o versículo 3, por favor. Paulo diz para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está preso. A essa altura, Paulo já passou por 2 naufrágios. A essa altura da vida, Paulo já passou com pelo menos 195 açoites nas suas costas. A essa altura, Paulo já passou por prisões, pelo menos por 2 vezes anterior a essa. Por essa altura, Paulo já tinha sido assaltado nos caminhos da vida, algumas vezes por causa do nome de Jesus. A essa altura, Paulo já tinha sido escorraçado e expulsado de cidades debaixo de pedra. A essa altura, Paulo já tinha sofrido bastante. Então, quando Paulo está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, aproveita o que você está sofrendo, as pessoas estão maldizendo você, estão maltratando você, as pessoas estão espizinhando em você, então aproveita o sofrimento, participa disso, cara. Veja o que ele diz: participa dos meus sofrimentos como um soldado de Cristo. Você quer aprender, quer se fortalecer na graça? Comece a crer que Deus usa todas as coisas para o seu bem. Amém, irmão? Isso quer dizer que o sofrimento é para o seu aprendizado, é escola. Toda vez que Deus matricula você no sofrimento, Ele matriculou na escola do aprender, do aprendizado. O que a gente faz é o seguinte: enquanto a gente é menino, que a gente é vítima, quando a gente começa a sofrer, aí a gente diz assim: está me punindo, eu nem mereço isso. Aí a gente é abestalhado. Quando a gente resolve viver assim para ensinar os outros, toda vez que Deus matricula a gente no sofrimento, dói, pesa, a gente entristece, mas a gente se debruça diante do Pai e fala: o que é que o Senhor está me ensinando, Senhor? O que é que eu tenho que aprender no meio desse sofrimento? Não é para me livrar do sofrimento, é para poder ser mais fiel ao Senhor,
para ser um cara mais robusto, para ser um cara mais crente, para ser um cara mais piedoso. O que é que o Senhor quer me ensinar, Deus? Eu quero aprender. Amém, irmão? Então vamos lá, enfrentar os lobos. A gente vai ser arranhado, a gente vai ser mordido, a gente vai ser rejeitado. É nesses sofrimentos que a gente aprende a ser homem de Deus. Vamos lá. Você sabe que não é fácil. As pessoas não vão esquecer o nosso passado. Nem todo mundo vai dar uma segunda chance para a gente. Nem todo mundo quer a gente como companhia delas. Nem todo mundo aplaude as nossas decisões. Você sabe que é difícil. Mas é essa dificuldade que Paulo está dizendo, aproveita elas. Isso serve para lhe fortalecer, para você deixar de ser menino. Amém, irmão? Segunda coisa dentro desse treino, versículo 4, na primeira parte ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. A segunda coisa, você precisa se livrar das suas ambições mercadológicas, ou ambições carnais, ou ambições que o mundo gerou em você. Homens, vamos lá, por que é que você trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado? Por que você trabalha? Me dê uma razão, por que você trabalha? Para ganhar dinheiro. Outra razão, por que é que você trabalha? Pagar os boletos. Qual a outra razão? Não entendi não. Para ter sucesso. Pagar para ter o sustento. Mantimento. Amém? Continue fazendo isso e você vai ver a sua fé fazendo assim, ó. Quem ensinou você a trabalhar pelo mantimento não foi a Bíblia nem foi Deus. Foi seu pai, foi o mundo. Como foi que você foi educado quando se falava de estudo? Dizia o que para você? Seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu tio? Estude para ser alguém na vida, miserável, né? Não é assim? E você acreditou, não foi? Eu perguntei, você virou alguém na vida? Pois é, até Nabal virou alguém na vida que não valia a pena, né? O ponto é esse, irmão. O ponto é, veja, você está em serviço para Deus, você está sendo enviado para a sua casa, enviado para o mundo por Deus agora. Mude suas ambições. Pare de trabalhar para ter. Agora trabalhe para Deus ser glorificado. Pode ter certeza, eu vou dizer para você por experiência própria. Quando a gente trabalha para Deus ser glorificado, Deus cuida das nossas contas. Deus não deixa faltar. Vocês são testemunhas, pelo menos a maioria, do que aconteceu durante esse período de pandemia. Eu quero dar esse pequeno testemunho aqui. Durante os últimos 2 anos e meio, a gente vem sofrendo lá em casa com a doença que Judá, meu filho mais velho, apresentou justamente na adolescência. O nome da doença é hidradenite supurativa. Que doença é essa, pastor? É uma doença onde aparecem furúnculos nas regiões de pelo. Aparecem furúnculos aqui na nuca, aparecem furúnculos aqui na axila, aparecem furúnculos em toda a virilha, na região dos glúteos, ali do ânus, aparece aqui na bolsa escrotal, não aparece um furúnculo não, irmãos, aparece 50, 60 furúnculos de uma vez. E a gente vinha, nesses 2, 3 anos, tratando disso na base de antibióticos, porque durante pelo menos uns 2 anos, fazendo várias consultas,
os médicos não sabiam o que era. E eles passavam antibióticos. E aí foi aumentando as doses dos antibióticos, cada vez antibióticos mais fortes. Quando chegou nessa pandemia, os antibióticos, quer dizer, a partir de janeiro desse ano, 2020, os antibióticos não estavam mais fazendo efeitos. Judá estava tendo dor dilacerante. Quem teve furúnculo sabe o tamanho da dor quando ele está inchado. Judá tinha 3 ou 4 furúnculos inchados por dia. E aquilo supurava e estourava todo dia, todo dia. Todo dia ele passava o dia estourando. Não era ele estourando, não. Estouravam furúnculos na sua pele. E é claro que ele gemia de dor, se contorcia na cama. Não conseguia ficar deitado de lado, quase qualquer nenhuma forma ele conseguia ficar. Não conseguia ficar em pé, não conseguia sair do quarto para o banheiro por causa de dor. Nesse cenário, enquanto a pandemia estava acontecendo, um pouco antes da pandemia, na verdade, uma médica descobriu que era essa doença de adenite e indicou a gente entrar por um processo para conseguir o medicamento. A primeira série de medicamento custava R$35 mil. Esse era o primeiro mês. E os próximos meses iriam mais ou menos entre R$20 e R$25 mil mês o tratamento dele. E a gente entrou na justiça. Aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, o processo ficou lá. E a gente, durante o período da pandemia, dentro de casa, especialmente Ju, muito mais que eu, Ju sofria demais e Judá sofria muito mais. E era difícil, toda vez que você acordava, estava Judá gemendo. Se eu me acordasse 5 horas da manhã, Judá estava gemendo, não tinha dormido. Se eu me acordasse 6 horas da manhã, Judá estava gemendo, ele não tinha dormido. Judá dormia de exaustão 7, 8 horas da manhã, de exaustão. Quando dava 10 horas, ele estava acordando com dor. E Ju, no mesmo ritmo que Judá. Nós fomos matriculados numa escola chamada Escola do Sofrimento. Estávamos tomando as providências que nos cabiam. Mas o que é que Deus queria nos ensinar? Certamente Deus estava tratando com Judá, principal personagem da história. Mas Deus também estava tratando com Ju. Deus também estava tratando comigo, com Davi. Davi é o meu filho mais novo. O processo não saía, a gente ficou orando no momento de pastoreio. Durante quem acompanhou sabe que durante muito tempo eu dizia, orar por uma pessoa que o processo está na justiça. Eu não dizia que era o nome de Judá. Sabe por quê, irmãos? Porque Judá tinha vergonha dos amigos. E os amigos soubessem que ele tinha furúnculo na região do ânus, na virilha, na bolsa escrotal. Que ele estava andando, quando conseguia andar com a perna aberta, ele tinha vergonha. Quando algum amigo aparecia lá em casa, ele ficava com os olhos cheios de lágrimas, mal conseguindo se levantar e tentando dar uma de forte, se levantando para poder falar com os amigos. E eu disse, eu não vou contar que é ele. Ele tem vergonha. Quando eu contei no dia na igreja que era Judá quem estava sofrendo, foi porque no sábado anterior, Judá chegou para mim e falou, pai, eu não tenho mais vergonha. Pode dizer, eu também vou dizer no meu grupo pequeno. Eu falei, Deus tratou com meu filho, amém, irmãos? Deus tratou, e ainda continua tratando. Eu fui lá e contei na igreja, que aquele menino lá era fruto de oração. Quem estava lá sabe que eu contei dizendo que Deus tinha matriculado a gente na escola do sofrimento e a gente continuava orando. Pois, irmãos, na segunda-feira liga para mim uma pessoa lá da igreja e fala assim, pastor, um irmão me procurou, não quer dizer o nome, dizendo que quer pagar o primeiro mês de medicamento de Judá. Eu falei para a pessoa, mas é R$35 mil. Falou, não sei se vai vir esse dinheiro não, pastor, mas foi o que a pessoa disse. A pessoa pegou e depositou na minha conta R$35 mil. E nós compramos o primeiro mês de medicamento de Judá. Mas o mês seguinte, irmão,
Amém? 25 mil, amém? Alguém quer levantar uma vaquinha aqui? Pois é, ia continuar. E quando chegou essa oferta, nós choramos. Eu cheguei para ajudar, Judá não sabia. Cheguei no quarto de Judá, ele estava lá na cama, do jeito que ele sempre ficava. Eu falei assim: ô Judá, se Deus quisesse te presentear, tu estás completando 18 anos, ele completou agora, 19 anos, agora em outubro. Eu disse: se Deus quisesse te presentear dos teus 18 anos, tu preferia um carro ou tu preferia um medicamento para poder ficar bom dessa doença? Ele falou: pai, com certeza o medicamento. Eu disse: pois Deus te deu um carro, tem 35 mil reais na minha conta, Judá. Esse carro vai virar o medicamento, mas Deus acabou de te dar um carro. Ele chorou, disse: obrigado, Deus. Choramos como família: obrigado, Deus. Mas quando a gente chegou no quarto, o Ju perguntou para mim assim: ô meu amor, e o mês que vem? Eu disse: olha, Ju, se Deus quis dar um mês, Ele dá um mês. Se Ele quiser dar 2 meses, Ele dá 2 meses. Se Ele quiser dar o tratamento todo, Ele dá o tratamento todo. Sabe o que Deus disse para a gente aqui agora? Ele disse só isso: eu estou ouvindo as orações de vocês, eu me importo. Amém, irmãos? Amém. Sabe o que aconteceu naquele mês que o medicamento chegou? Dos membros da igreja entrou em contato comigo e falou assim: eu conheço uma médica do SUS que trata dessa doença, e ela pode encaminhar você pelo SUS por um outro processo. Você quer? Eu disse: quero. E a gente foi por um outro processo, e em 15 dias o nosso processo do SUS foi dado como ok, e agora o SUS está pagando o medicamento. Irmão, a gente tem plano de saúde paga todo mês, sei lá, 2 mil reais de plano de saúde. Adivinha quem está pagando o medicamento da gente? Adivinha? O SUS, irmão. O SUS. 25 mil reais por mês. Os irmãos pensam que eu sou fraco, é? 25 mil por mês, irmão, pagando só de medicamento. Esse é o ponto, irmão. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Isso aqui é um testemunho de quanto Deus é bom. Pare de viver para pagar suas contas. Comece a viver para a glória de Deus. Deixe Deus pagar suas contas. Você sabe quem é o sustentador do universo? Você sabe? Você sabe quem é que mantém as órbitas das estrelas no seu devido lugar? Sabe? Você sabe o que é que mantém a Terra girando ao redor do Sol, num fluxo de 365 dias, formando um ano? Você sabe? Você sabe quem mantém essa constância? Você sabe quem rege essa lei? Você sabe, irmão? Você sabe quem é o autor da lei da gravidade, que mantém ela com os nossos pés presos na Terra? Você sabe? Agora, se Deus sustenta o Sol, a Lua, o Universo, as estrelas, chamando cada uma delas pelo nome, será que Ele vai faltar com você? Que Ele matou o filho dele para mostrar o amor por você. Você acha que Ele vai faltar com você, irmão? Alô, irmão, você acha que Ele vai faltar com você? Não é muita petulância nossa a gente achar que é a gente que se sustenta, que é a gente que sustenta a nossa família? Você não acha, não? Você não acha que a gente está roubando o lugar de Deus na nossa vida? E a gente anda pesado, cansado, aflito, arrogante, porque a gente diz: eu trabalho que sou um condenado para poder pagar essa conta e ninguém me valoriza. Você não tá, se você trabalha para isso, é bom que ninguém lhe valorize, porque você está roubando o lugar de Deus na sua casa. Agora comece a trabalhar para Deus. Não estou falando que você tem que virar pastor, não, irmão. Estou falando no emprego que você tem, na profissão que você tem, no trabalho que você tem. Você vai lá e glorifica a Deus com sua vida. Se você receber X, glória a Deus. Recebeu 2X, glória a Deus. Mas recebeu X menos Y, glória a Deus. Deus, o Senhor, quem vai pagar minhas contas. Agora viva na dependência do Senhor. Não pegue o seu cartão de crédito e diga: agora, já que Deus é que vai pagar, né? Deus sabe o que você necessita. Aí veja o que ele está dizendo: se você é um soldado de Cristo em serviço, então pare de se envolver com os negócios dessa vida. Pare de ter sua ambição voltada para aqui. Vamos começar a trabalhar para a glória de Deus? Deus se importa com você, sim.
Deus quer cuidar de você? Sim. Deus realmente quer fazer alguma coisa nova? Quer, sim. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho. Então não se envolva mais com os negócios dessa vida. Deixe Deus ser responsável por aquilo que Ele é responsável e viva para a glória dEle. Pastor, como é que eu faço para viver para a glória de Deus? Eu tenho que ser o melhor profissional do lugar onde eu trabalho? Não. Você tem que fazer tudo o que você faz para a glória de Deus. Se isso tornar você o melhor profissional, amém. Mas se tiver outra pessoa que faz melhor do que você, mas você está fazendo com todo o seu coração para Deus, amém também. Você não tem que ser o melhor, mas você tem que fazer de todo o coração. Sabe o que eu aprendi vivendo para a glória de Deus? É que o tempo não me rege mais e o cansaço não me rege mais. Quando Deus quer que eu faça uma obra, Ele me dá força. Eu varo noite, eu posso estar com febre, eu posso estar cansado, eu posso estar abatido, eu posso estar lascado. Mas as circunstâncias não regem mais. Se Ele quer fazer, se Ele me usa para a sua glória, Ele pode usar de qualquer jeito. Sabe qual é o resultado, irmãos? É que a gente cansa muito menos. A gente produz muito mais. Que a gente não está fazendo mais por uma recompensa. Pense nisso. Está fazendo para Deus. Terceira coisa seria o objetivo. Veja, como é que a gente se fortalece na graça? Põe um objetivo. Qual é o objetivo? Ele diz, versículo 4: porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Satisfazer a Jesus, satisfazer a Deus. Se Ele estiver feliz, a gente está bem. Ok. Aqui, quem vive em família aqui, por favor. Ok. Então, praticamente todo mundo. Dá para perceber na sua casa quando as pessoas estão felizes, estão satisfeitas? Dá para perceber, irmão? Sim ou não? E dá para perceber também quando não, né? Não dá? Sabe por que você percebe? Porque você convive, porque você conhece. Então, como é que eu sei que Deus se agrada? Quando eu convivo, quando eu conheço. Se você não convive e não conhece, você não sabe se Ele se agrada ou não se agrada. Dito isso, vamos para o último ponto. Qual é o material usado para se fortalecer na graça? Qual é o material? O que é que a gente usa para se fortalecer na graça e para ensinar aos outros, né, sobre essa graça? Ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. As normas é justamente o material que serve de conduta, que serve de processo. E as normas, o material, o método é a palavra de Deus. A gente não ensina os outros ideias nossas. E nem pode ensinar ideias nossas. É por isso, irmãos, que eu tenho muita dificuldade de pensar num discipulado que é de livrinho. Em pensar num discipulado que o material é John Piper, John Stott, John não sei o que lá. O material é um material de homens e não a Bíblia. Os homens vão ajudar a gente a entender as coisas que estão na Bíblia, mas é a Bíblia o material. Enquanto a gente não entende a Bíblia, a gente usa os homens de forma errada. O que faz os homens que escrevem ou que pregam estarem certos ou não é a gente conhecer a Bíblia. Lembra dos crentes de Bereia? Bereia era um local dos judeus que Paulo chegou para pregar o Evangelho. E quando Paulo começou a pregar em Bereia, os judeus pegavam os rolos, os pergaminhos das Escrituras e verificavam. Paulo estava pregando e eles estavam vendo: eita, o que ele está pregando está aqui. Eita, o que ele está pregando está aqui. Aí Paulo percebeu aquilo, ele falou assim: muito bem, irmãos de Bereia, vocês conferem se o que eu falo está nas Escrituras. Agora, sabe o que está acontecendo com essa geração, essa geração de crentes? É que a gente é crente de YouTube,
a gente ouve um bocado de palestra de pregador, a gente é crente de livros, e tem até um irmão aqui que é dono de uma livraria. Cadê, cadê ele? Tá. Já foi? Então a gente pode meter o pai, não. Brincadeira. Mas o fato é, crente que é cheio de livros, lê e ainda é elogiado. Eu não bato palma, não. Eu fui para seminário. Eu fui para Instituto Bíblico. Eu fiz 2 mestrados. Eu fiz doutorado. Eu li, e li muito esses autores, a maioria deles. Se não li todos. Eu sei o que é que está lá nos livros. Não vou dizer que eu sei de todos os livros, nem que sei de todas as coisas, mas eu sei um bocado. Eu sei o que é que está lá. E eu sei que na maioria dos escritos, inclusive nas coisas que eu escrevo e que eu falo, existem construções humanas. Se a gente não conhece a Bíblia, a gente se engasga. A gente se engasga. Oi, Lili. Achei você. Disseram que você já tinha ido embora. Mas não falei mal não, viu? Ele tem uma livraria lá em Campina Grande. Se você lê livros e não lê a Bíblia, vou dizer para você, o que você conhece não sustenta a sua fé. Não amadurece você. É um conhecimento racional. Esse conhecimento não alimenta você. Pastor, você é contra que a pessoa conheça? Não, não sou contra, não. Vou falar um testemunho pessoal de uma crise que eu vivi de fé. Eu estava no seminário, eu estava no 3º ano do seminário, e durante o seminário foi uma luta eu manter minha leitura devocional em dia. Por quê? Porque eu tinha muito material para estudar, e o material que eu tinha para estudar, na minha cabeça eu falava, mas eu já estou estudando para Deus. Na minha cabeça eu falava, eu já estou estudando todo esse material para Deus, para que eu ainda gastar tempo com leitura da Bíblia. Então era difícil manter a leitura da Bíblia. Quando cheguei no 3º ano do seminário, eu comecei a estudar uma matéria chamada criticismo bíblico. Alta crítica e baixa crítica. E comecei a ler artigos bem pesados e bem complicados, a respeito do texto bíblico, se é ou não é verossímil, se é ou não é a melhor fonte, se aquilo que está traduzido vale ou não vale. Eu estava pegando a raiz da coisa para saber se aquela raiz era ou não era boa. E eu cheguei e falei para o pastor, que era o meu pastor na época, eu falei para ele, eu não sei se eu sou mais crente. Veja, irmão, eu estava no 3º ano do seminário, já tinha feito Instituto Bíblico. Tem mais de 10 anos de igreja já. Falei, eu não sei se eu sou mais crente. Porque eu estou lendo esse negócio aqui, e eu fico em dúvida se o texto que eu leio na Bíblia é ou não é verdade. Sabe o que é que o meu pastor me aconselhou? Ele diz assim, rapaz, tira a nota para passar, mas não estuda mais esse negócio não. Tira a nota que tu precisa, mas não estuda mais esse negócio não. Vai estudar a Bíblia. Agora, quem conhece o pastor que era o meu pastor nessa época, sabe que não era a pessoa que era mais apegada à Bíblia que eu conheço. Era Ed Jesse, né, Eli? Pastor Ed Jesse era o cara que abria a veja, né, no púlpito e pregava a veja. Então não era o cara mais apegado à Bíblia que eu conheço. Mas esse pastor chegou para mim e falou, e ele era o diretor do seminário. Ele disse para mim, rapaz, tira a nota que tu precisa tirar, mas volta para a Bíblia. Preste atenção, irmão. O material que sustenta você de pé chama-se Bíblia. Se você for preguiçoso, você vai dizer assim, eu leio na Bíblia, então não preciso ler mais nada. Aí eu vou dizer, aí é preguiça. Mas também é preguiça você ler outro material sem ser a Bíblia.
Então tudo que é complementar serve como complemento, mas não serve como base. Se você largar a Bíblia, você largou a fé. É Bíblia todo dia, irmão. Todo dia. Todo dia. Se você larga a Bíblia, você não tem mais o que ensinar. Para finalizar, eu não vou seguir o resto do roteiro que tem aqui não, mas para finalizar eu vou contar uma última experiência. Às vezes eu sei quem é que vai para o meu gabinete para eu atender, ali no período da tarde, e às vezes eu não sei. Às vezes a secretária da igreja diz para mim, vai vir fulano, vai vir Beltrano. Às vezes ela não diz, às vezes dá tempo, às vezes não dá. Às vezes eu marco, às vezes é ela que marca. Então, nem sempre eu sei. Toda vez que eu estou saindo de casa, que eu vou para o gabinete, que vai ter atendimento, eu vou ali naquele caminho fazendo algumas orações e vou dizendo para Deus: Senhor Deus, como eu vou saber o que é que está passando de fato no coração de quem vai falar comigo? E aí eu vou dizer, irmãos, toda vez que a gente está sentado tete a tete, conversando ali no gabinete, no aconselhamento, a minha cabeça está ouvindo e está dizendo: Deus, qual é o mistério? Qual é o mistério? E a pessoa está contando a narrativa dela. E o que eu meditei de manhã, o que eu meditei na palavra no dia anterior, está se encaixando com a história que a pessoa está conversando. Aí de repente, parece que nos meus olhos se ilumina, eu falo assim: o que essa pessoa está vivendo é isso. Porque a luz da palavra iluminou a experiência. O conselho vem na palavra e não na experiência. O que da minha parte ouviste, isto mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles transmitam a outros. Você topa, irmão? Você é essa pessoa que passa a ensinar? Você não precisa de escola, você não precisa de uma classe, você só precisa de discípulos. E discípulos estão aí, porque Jesus quer que a gente vá e faça discípulos. Você topa? O Ministério dos Homens está se propondo a ajudar você, se você quiser. Toda terça-feira tem reunião dos Ministérios dos Homens para junto. É isso? Quer me explicar aqui? É culto de adoração ao Senhor. Na terça-feira? Toda terça-feira, 7 horas? Ainda tem lanche, irmão. Olha que bênção. Vem direto do trabalho, lancha e depois tem a reunião. E no segundo sábado de cada mês, inclusive eu quero convidar você para isso. Segundo sábado do mês de dezembro, de manhã, 7 horas da manhã, a gente se reúne lá na igreja, para a gente fortalecer de novo um pouco a nossa fé. A gente relembrar e fortalecer. Nesse ambiente, um ambiente onde a gente vai podendo, à medida que a gente caminha, a gente vai podendo abrir o coração, fortalecer um ao outro, animar um ao outro, exortar um ao outro, admoestar um ao outro, ser bênção um na vida do outro. Porque lá fora é lobo, lá fora são feras.